Olá, bom dia. Estamos gravando às 5 horas da manhã mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. O curso é o Projeto Caribou, que são videoaulas. Aquele que quiser fazer o aprofundamento em cada uma dessas aulas ou na série, nós estamos agora. O curso é o Projeto Caribou, que é curso de reeducação de adultos. Está sendo feito através de séries com videoaulas. Essas videoaulas são de curta duração, então quem quiser se aprofundar, matricule-se no Projeto Caribou, e aí você terá 4 aulas mensais por R$ 100. Se você puder dar mais, dê mais. Se você puder dar menos, doa menos. Mas ninguém fica de fora. Já temos 8 alunos inscritos, né? Então o futuro me reserva 8 novos magos, porque eu já sou sustentado por 8 magos que estão comigo há 27 anos. Então, esses 8 me sustentam. E os 8 que eu estou fazendo agora começaram assim. Os primeiros 8 começaram assim, desde o início como esses. Depois se tornaram pessoas de sucesso e atribuíram esse sucesso ao curso que nós demos, e aí agora me tomaram como fosse um irmão mais velho, um tio, uma coisa dessa natureza, e sabendo que eu ganho a miséria de R$ 1.690, eles me sustentam. Continuam me dando, portanto, sem nenhuma aula. Alguns eu dou aula ainda, mas a maioria não tem aula praticamente. Apenas deposita na minha conta mensalmente uma contribuição, uma doação, para que eu tenha uma vida digna. Então, eu sou um privilegiado. Por isso que estou achando que eu posso pedir àqueles visualizadores que achem que o nosso trabalho é sério e que deve continuar, que façam suas doações. O Pix é 223-992-67753, no banco, é o meu CPF. Bem, temos coisas que vão vir aí no futuro. Este é o último vídeo da série A Densa Selva da Magia. Com ele nós encerraremos definitivamente a série A Densa Selva da Magia acaba. Então não se esqueçam de dar o seu Ahavit, como diz o meu amigo e inimigo Renato Santos. Ahavit em hebraico é like, gostei. É muito, muito importante, gente, esse dedinho. Eu vou ser recomendado pelo YouTube e por outras plataformas, o Google, por exemplo, né? Então, e comentem, façam comentário do vídeo, também me ajuda. Quanto mais um vídeo é comentado, mais ele vai ter, mostra que tem visualizações e mostra que desperta o interesse, ou seja, o alcance do vídeo. Então, comentem, deem suas impressões. Ah, é tolice, professor. Não, não é tolice. Nenhuma dúvida sua é tolice. Então, nós ficamos no vídeo anterior, este é o último, então vai se chamar Final, vai ser o Projeto Caribou, A Densa Selva da Magia, passamos pelo o Mago Branco, o Mago Cinza e o Mago Negro, aqui já seria a Taumaturgia, e é esse o título desse vídeo ainda, Taumaturgia 6, e será o final. Então, será o último, né? Que nós vamos dar o título Entre Geburah e Chesed. Por quê? Porque entre Geburah e Chesed, quem conhece a árvore da vida sabe o que é Geburah e Chesed. Mas, em todo caso, eu vou avivar a memória de vocês. Aqui nós temos a árvore da vida. Muito boa, é do Wang. O livro é do meu amigo Roberto Wang, que se deixou iludir pela farsa judaica, pelo complô, mas é um excelente livro, se você souber onde estão os erros. Então aqui nós temos Malkut, o mundo onde nós estamos, aqui nós temos Yesod, o mundo onde está o nosso duplo etérico, aqui nós temos Hod, onde está o astral inferior, vou descrever para os alunos do Colégio do Mago Caldeu, mas é aquele onde você se conhece, onde estão, as suas verdades estão aqui. Você vai saber quem é aqui. Aí você vai ver, vai aparecer você como você é, sem falsidade. A verdade vai começar aqui, que é o que estamos explorando aqui, né,
nos 8 princípios que nós vamos estabelecer na próxima série. Aqui você tem o astral superior, né? Aqui você tem em Tiferet, né? Você tem o mental, e aí nesse mental a experiência que eu tive foi fantástica, né? Conheci o eu sou, mas o que nos interessa é aqui, Geburah, a justiça, e Chesed, a misericórdia, né? Passamos por essas duas esferas, 2 mundos, são todas dimensões diferentes, e chegamos até Binah. Então só nos falta conhecer Kokmah e Keter. Só nos falta visitar esses mundos. Todos os 8 nós conseguimos ter a experiência concreta através da viagem astral e da misericórdia de Deus, e sempre com a presença do nosso mestre e do nosso guardião. Pois bem, eu dizia no vídeo anterior que eu pedi para matar. E isso me fez, depois, nessa loucura, mereceu que eu pedisse a Javé que fizesse justiça. Justiça é exatamente Geburah. Geburah quer dizer justiça. Aqui, quando eu estive aqui, eu vi como é que Javé age quando ele faz justiça. Eu vi como é que o julgamento de Javé é feito. E aqui eu vi como é que a misericórdia, o perdão e a compaixão dele é. O coração dele, né, que é o coração de Jesus, representado, rodeado de espinhos e com um punhal enfiado nele. Então, isso é uma representação. Foi assim que os jesuítas decidiram representar, mas Inácio de Loyola viu também, chegou até aqui, por isso idealizou. E aí cheguei até Binah, mas não ainda Kokmah. Então, não conheço Kokmah, não conheço Keter, mas com a misericórdia de Deus e a anuência de Javé, que é o Deus do nosso sistema, vejam, eu falo do que entende, né? Jesus Cristo diz, nós devemos falar aquilo que está no nosso coração. Eu digo, nós devemos falar aquilo que está na nossa mente, no nosso entendimento e no nosso sentimento. Ou seja, aquilo que sabemos, aquilo que fazemos. Mas o fato é que Javé veio, quando eu disse a ele, eu pequei, eu errei, eu estou em falta contigo. E ele disse sim, você falhou comigo. Pediu para um ser humano morrer, 1 não, 2. Então agora você vai, eu vou retribuir. A mim pertence a retribuição. Eu de joelho disse, é justo. E aí o que ele fez? Aí me levou para a esfera de Geburah. Conscientemente. Eu vi todo o sofrimento que eu passaria. Todo o sofrimento. Ou seja, ele me julgou, me sentenciou e me condenou. E eu vi nessa esfera, ele me levou até aqui. Ele apenas era uma voz. Ele dizia, falhaste comigo. E eu dizia, sim. Mas o Exu do lodo não teve culpa, porque ele tinha poder para matar. Contudo, eu não o permiti. Tu te arrependerias. Passaria o resto da tua vida com esta culpa e não poderias restituir a vida àqueles a quem você mandou matar. Eu ouvia a voz dele. Continuo ouvindo, mas agora com doçura. Agora em Chesed. Então ele é severidade, ele é doçura, ele é justiça, ele é misericórdia. Né? Então o demiurgo é completamente diferente do que a maioria dos gnósticos dizem, minha gente. Totalmente diferente. Essa é a minha missão. É dizer, aquilo que meus olhos viram, aquilo que meus ouvidos ouviram, aquilo que a minha pele sentiu, o tato pelo tato, a presença dele, né, da irradiação dos mensageiros dele, que são provindas dele, aquilo é o testemunho. E o meu testemunho é verdadeiro, como vocês já viram. E para provar que é verdadeiro, eu vou mostrar mais uma vez apenas aquilo que eu não encontrei lá. Então, eu estava nesta situação. Mas foi um castigo, porque eu sofri muito. Sofri tantas dores, meu Deus, dores atrozes.
Isso aqui é a árvore, mas como está no projeto ideal. Ou seja, vejam, ela está bem leve ao fundo e aqui está todos os caminhos para que você conheça todas as esferas. Eu não fiz esse projeto aqui, eu não cumpri. Ainda faltam 2 esferas. Então, isso aqui, não. Mas eu consegui isto aqui. Visitei todas as esferas, Malkuth, Yesod, Hod, Netzah, Tiferet. Visitei cada uma delas e fiz quase que completamente a segunda parte, que aqui pega de novo de Tiferet, né? Geburah e Chesed, que são as 2 esferas onde ele me julgou, mas foi compassivo comigo. E depois Binah. Então quase que eu faço essa figura. Então só fiz essa vivência, né, que é uma cruz. Essa aqui eu devo muito a Jesus Cristo, a cruz de Cristo. Me tornei um mago branco, ou seja, o homem vitruviano, o homem perfeito. Desculpem, não devia ter dito isso. Mas não cheguei a essa experiência. Além desta, você depois que tem essa condição de entendimento, conhecimento, compreensão, entendimento e sabedoria, você deve fazer essa experiência e essa experiência. As 2 juntas vão somar isso aqui. Bem, não cheguei a essa árvore, mas consegui fazer adquirir um conhecimento bastante grande e, por incrível que pareça, foi exatamente durante o tempo em que Javé estava me punindo. Durante os 6 meses, porque eu tive a síndrome de pânico 2 vezes. A última vez foi em 2009. Eu tive em 1997, e depois eu tive em 2009. Eu tive 2 vezes. E eu já estava curado. Doutora Ana Lúcia Marques Festa me deu aqui o resultado da segunda vez que eu estive lá. Olha, o ano é 2013, 23 de março de 2013 é o ano em que ela praticamente me deu alta, porque o Sebrilin era o remédio que eu tomava 40 miligramas, e ela aqui bota meio comprimido de 20 miligramas. Ora, meio comprimido de 20 miligramas é 10 miligramas, eu tomava 40. Ela disse, você já está curado, mas eu tenho que lhe desmamar. Eu tenho que ir aos poucos. Então, doutora Ana Lúcia Marques Festa. Eu cheguei a tomar 40 miligramas de Sebrilin para poder não ter medo de morrer, porque era um inferno, uma pequena amostra do inferno. E aqui eu tinha ficado curado. Ela disse, daí você vai cortando ao meio, depois corta um quarto já, um meio já não é praticamente nada, um quarto não é nada. Você já está curado. Agora é só você se desmamar. Não pode interromper o tratamento repentinamente. Aqui são anotações que eu fiz, né, mostrando aqui que eu tomava junto ao Cadil de 2 miligramas para relaxar. Um comprimido da manhã e uma noite. Aqui eu estava praticamente curado da síndrome de pânico. Javé me deu a seguinte sentença. Primeiro, voltará a síndrome de pânico. Eu tinha tido 2 vezes, né? Em 1998, melhorei, mas não fiquei curado. Dr. Robson Rocha Mota foi fantástico, porque ninguém sabia ainda o que era. E doutora Ana Lúcia foi extraordinária, porque já conhecia, me explicou o que era e me curou. Curou, definitivamente. Mas Javé, em 2013, quando eu fiz a besteira que eu fiz, me apaixonei, e aí comecei a fazer uma bobagem atrás da outra, chegando a pedir a morte de 2 seres humanos. Então ele me levou até as 2 esferas. Mas, de qualquer maneira, eu já tinha sofrido alguma coisa que não foi o que ele disse. Ele foi claro em dizer que eu teria a vesícula operada e que eu teria a síndrome do pânico voltaria. Esse seria o castigo. Então aqui está, eu vou mostrar o que eu não consegui encontrar na última vez.
Aqui está, eu fiz uma cirurgia do coração porque eu infartei, e aqui está o ecodoppler dizendo que o ventrículo esquerdo está com dimensões normais, mas está com acinesia do septo apical. Ou seja, aqui dá com dimensões normais, no dia 7 de janeiro de 2013, mas diz que tem comprometimento na função global, ou seja, a contratilidade do coração não estava completa. Ele batia, mas ele não batia todo. Ainda diz mais que é só isso. Então, poderia piorar e nunca e não bater nunca de maneira normal. 2013. Mas logo depois vem este outro exame em 2018, em 2016, o Dr. Morgado pede esse exame e esse exame já diz que eu estou com a função sistólica global preservada, as dimensões cavitárias do ventrículo dentro da normalidade, elas tinham estado aumentadas, aqui está dentro da normalidade, e a função sistólica global está preservada. Ou seja, o meu coração em 2016 já estava normal. E, portanto, batendo todo. Ou seja, ali a cinesia, aqui tem hipocinesia, ele começa a viver. A fibra muscular, a cinesia quer dizer morta, hipocinesia quer dizer viva. Então, ressuscitou. Os exames seguintes não vão saber ler isso aí e vão dizer que é movimento paradoxal. Movimento paradoxal. A partir daí, vai ser somente isso. A máquina não vai conseguir entender como é que uma fibra muscular que estava morta volta à vida. E então, ela vai dizer isto com a expressão movimento paradoxal, porque é um paradoxo. Eu estar ora morto, ora vivo. Ora morto, ora vivo. Não eu, né? O meu coração. Então, ora o meu ventrículo estava sem movimento, uma fibra estava sem movimento, a cinesia, e outra estava com movimento. A cavidade tinha aumentado, o átrio tinha aumentado de tamanho, voltou à normalidade. E o mais importante, a função global, que era o batimento do coração normal, tinha voltado à completa normalidade. Estava comprometida no exame de 2013. No de 2016 ela já está normal, preservada. Daí para frente vai continuar sempre assim. Então, aquilo ali não foi o que Javé fez. Aquilo ali já foi os meus exercícios que eu já sabia fazer. Então, já tinha conseguido fazer isso, alterar aqueles erros, corrigir aqueles erros do meu coração. O idiota do Dr. Mauro Cunha de Moraes, né, foi incompetente, né, foi inepto e me tratou com incúria. Eu deveria processá-lo, porque eu não devia ter infartado. 5 anos antes eu dei todos os sinais de que eu ia infartar, mas ele não deu a menor importância. Incúria. Mas eu disse, eu não vou esquentar minha cabeça, porque não me interessa ele me pagar, me indenizar, o coração já está normalizado, já consegui fazer tudo, então agora deixa ele para lá, que eu não vou me aborrecer. Mas o que Javé prometeu, o castigo veio, e veio a cavalo. Veio a cavalo, veio logo. Aqui está, portanto, não, aqui ainda é dali, ainda aqui mostrando mostrando que o exame mostra a dimensão, portanto, o tamanho, espessura e contratilidade miocárdica global normais. Aqui já está tudo normal. Em 2018, presença de movimento paradoxal do septo. Aqui a máquina fica maluca. Ou seja, eu voltei e a máquina não sabe ler porque é que uma hora a fibra muscular aparece com a cinesia e outra hora com hipocinesia. Então, como eu disse, isso vai aparecer agora para o resto da minha vida. A máquina não consegue ler
Por que uma hora a fibra muscular está morta, outra hora ela está viva. 2018. Aqui foi a vitória total. De lá para cá, meu coração está batendo igual o seu. Sem nenhuma dificuldade. Mas isso não foi nada a ver com o castigo de Yahvé. Isso eu fiz porque eu já tinha desenvolvido as capacidades mentais. Agora sim, agora ele vai dizer o que é que ele vai fazer. Então, a minha queridíssima doutora Ana Lúcia Marques Sesta, a minha bruxinha preferida, porque ela compreendeu perfeitamente o que é ser um mago, o que é ser naquela época, né? Eu era um paranormal, assim que ela classificou. Já tinha me dado alta em 2013, em 23 de março de 2013. Eu tinha adoecido em 1998. O Dr. Robson me deu uma grande melhora, eu consegui viver, mas não fiquei curado, porque ninguém sabia, os médicos não sabiam. Em 2009, então voltou espontaneamente, porque eu não tinha ficado curado, e esta mulher fantástica já tinha pesquisado, sabia o que era, me deu Sebrilin, 40 miligramas, ela foi subindo, 10, 20, 30, 40. Aí eu passei a viver uma vida normal. Com 40 miligramas eu não tinha mais medo de morrer. 40 miligramas. Aqui eu não tenho mais, porque eu joguei fora. Mas aqui ela já estava, minha gente. Ela dá meio comprimido pela manhã. Ó, meio comprimido, mas aqui é de 20 miligramas. Depois ela diz, meio é 10. Depois você corta em 4, vai ficar 5. E depois você deixa de tomar. Quando? Em 23 de março de 2013. Aqui, portanto, era com as minhas capacidades. Voltou em 2022, exatamente no dia 7 de maio, dia do meu aniversário de 2022. Eu ia para Unamar, na sexta-feira, 765. No dia 5 era um feriadão, 5 de maio eu ia para a casa da minha filha, em Unamar, passar o feriadão já casado, nós vamos dizer depois que eu vou casar, vou descasar e vou casar, quando de repente voltou a síndrome de pânico. Eu fui de carro, de táxi com a minha esposa, malas, bagagens, para a rodoviária Novo Rio, onde eu ia pegar um ônibus, aquele tapete voador, e a viagem é gostosíssima. Quando eu cheguei ali na praça, como é que chama, meu Deus? Tem uma pracinha aqui perto de casa, eu senti que eu estava morrendo, voltei para casa. Pronto, aí Javé, eu percebi, ele está cumprindo a palavra. A sentença foi dada. Assim que o motorista abriu a porta do táxi, eu desci, passou tudo. Eu estava de novo com síndrome de pânico. Quando? Dia 5 de maio de 2022. Desculpa, 2020. Porque isso aconteceu lá atrás, 2020. E tive 6 meses. No 7º mês eu consegui a cura. Mas sofri feito um muleta em sovaco de aleijado, como se diz na minha terrinha. Sofri feito muleta em sovaco de aleijado, porque a síndrome de pânico é uma pequena amostra do inferno. Você tem medo de morrer jantando, você tem medo de morrer no banheiro, você tem medo de morrer tomando banho, você tem medo de morrer, você não consegue sair pela porta da rua porque você acha que o céu vai cair na sua cabeça. É uma pequena, eu não desejo para o meu pior inimigo. Pois bem, então, voltou a síndrome de pânico, assim, eu ia tirar 3 dias de férias, quando de repente, ainda bem que estava perto de casa, falei, motorista, dê a volta na praça e me leva de volta em casa, pracinha aqui pertinho, a 500 metros. Ele voltou, assim que eu desci do carro, não estava sentindo mais nada, então tudo era coisa da minha cabeça. Ele estava cumprindo a sentença. Você sofrerá de novo o medo da morte, porque você mandou matar. Você vai experimentar o que é que sente quem está diante da morte. E aí, no dia 5 de maio de 2020, ia eu para Unamar, de férias com a minha então esposa, que vai ser o último assunto desse capítulo. Então, eu ainda vou contar como é que eu me descasei e depois casei de novo. Então, eu já estava com síndrome de pânico. Mas foi fácil, eu já tinha tido 2 vezes. Primeiro, o Dr. Robson Rocha Mota conseguiu me dar uma grande melhora e, através da medicação, eu conseguia conviver. Na segunda, a doutora Ana Lúcia Marques Sesta me curou, me deu alta e disse, você está curado. Pronto.
Compreendi, explicou o processo, eu compreendi. Na terceira, foram 6 meses, no sétimo, eu consegui voltar ao equilíbrio através da misericórdia de Javé. Por isso que esse vídeo vai ser chamado De Geburá para Shesed, porque foi ele que me curou. Foi pouquíssimo tempo. As outras vezes foram 7 meses, 7 anos, e ali foi, e aqui agora, em 2020, vai ser apenas 7 meses. O que foi em 7 anos vai acontecer em 7 meses. Mas não foi só isso. Ele disse, você também terá um problema na vesícula. E aqui eu tenho o exame pedido pelo Dr. Edson de Almeida Heredia Júnior, que dá litíase biliar. Minha gente, litíase biliar significa pedra na vesícula. O médico fez esse desenho dizendo, aqui é a vesícula. A pedra pode ser grande, e aí não pode passar por aqui. A pedra pode ser pequenininha, e aí pode passar por aqui, você vai ter uma pancreatite. Nós aqui nesse exame não sabíamos ainda. Ele mandou fazer outro, mas como eu disse, minha filha teve um problema de saúde, joguei tudo fora. Ficou só isso. Eu tinha que saber se a pedra era grande, eu não tinha risco mais dela passar pelo colédoco, que é o nome dessa válvula, ou se ela era fragmentada e tinha o risco de passar pelo colédoco e eu ter uma pancreatite. Veja bem, eu agora já estava com síndrome de pânico, morrendo de medo. Aí descubro que eu estou com litíase biliar. Litos é pedra, litíase, pedra na vesícula. Então, além de estar com medo de morrer, agora eu recebo um diagnóstico dizendo que eu estou com uma pedra na vesícula, pedras que eu não sei se é uma grande, portanto não tem risco de pancreatite, ou se são pedrinhas pequenas que têm risco de pancreatite. Era uma grande e depois se fragmentou. Ou seja, a Javé me fez sofrer pra caramba. Ele fez primeiro uma pedra grande, o colédoco era 0,5 milímetro e a pedra era 0,6, então ela não podia passar. Aí respirei aliviado, mas quando eu fui fazer o outro exame, então deu que ela tinha se fragmentado, estava em pedacinhos. Aqui o pedacinho podia passar. Então eu comecei a correr contra o tempo, para não ter uma pancreatite, esses pedacinhos não podiam passar por aqui. E eu já estava com síndrome, já estava apavorado. Agora então eu fiquei completamente desnorteado. Quer dizer, a síndrome de pânico, agora com medo de ter a pancreatite. Então a litíase biliar foi o segundo mal, assim como ele tinha prometido. Portanto, ele estava em Geburá, sendo julgado, o julgamento. Mas acontece que o doutor Fernando Laranjeiras, também joguei fora, fez a cirurgia, pronto. Eu tremia que nem vara verde, porque eu estava com de pânico, e o meu anestesiologista disse, Fernando, esse nosso paciente está ansioso para ser operado. A brincadeira dele era a maneira que ele fez para eu descontrair. Na verdade, eu estava morrendo de medo de ser operado. Olha, fez a cirurgia do coração, que é uma cirurgia fantasticamente perigosa, sem o menor susto. E acontece que uma simples cirurgia da vesícula biliar me fazia tremer, me deixou apavorado. Uma coisa simples, extremamente simples. Durou, meu Deus, a do coração durou de 2 horas da manhã até as 14 horas. Portanto, uma coisa muito pesada. A da vesícula durou 40 minutos. Mas o problema é que na do coração eu estava normal. E na da vesícula eu estava com síndrome de pânico. Então, o medo de morrer era o que eu estava sofrendo para pagar o mal que eu tinha desejado. A morte de 2 pessoas. Bem, então Javé é severo. Sim, ele é severo. Mas eu mereci. E foi aí durante esses 6 a 7 meses que aconteceu em que ele estava me julgando, em que eu estava sendo punido, que aconteceu a coisa mais maravilhosa da minha vida. Vou ter que me segurar, viu? Bem, eu tinha, claro, eu tinha caído. Aqui nós temos, né? Dizem que é a queda de Lúcifer. Não é, é do homem mesmo, viu? Eu tinha caído. Ou seja, eu tinha deixado o meu estado anterior de equilíbrio, harmonia e ordem, e eu tinha caído. Pode ser representado também na Bíblia. A Bíblia representa isso aqui por outro quadro,
que é o famoso quadro de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. É a mesma coisa. Deixa eu ver, eu marquei tudo, minha gente. Agora é só uma questão de vocês terem um pouquinho de paciência para eu mostrar. O quadro de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, né? Então está aqui, e eles são expulsos do paraíso. É a mesma coisa que aquela queda. A queda que, simbolicamente, tem a história da árvore do bem e do mal, tem Adão e Eva e tem a serpente. A serpente está na árvore, os frutos da árvore são o conhecimento do que é bom e do que é mal. Na verdade, não é o discernimento, na verdade, é querer fazer com que uma coisa seja boa e outra seja mal. Determinar. Esse é o pecado. Porque discernir é o que nós temos que fazer. Mas acontece que foi por esse pecado, ou seja, por essa queda, que eu consegui entrar na densa escuridão do meu inconsciente. Abriu-se uma porta, uma luz, e eu entrei no meu inconsciente. Essa foi a punição de Javé. Notável, não é? Isso é punição? Então, consegui fazer a caminhada. Eu sou representado aqui por 3 vasos de barro: Neshama, Ruá e Nefesh. É a representação simbólica da Cabala judaica do ser humano. Então eu fiz a obra dos 7 dias, que no caso foram 7 anos na primeira vez que eu tive síndrome de pânico e 7 meses agora no segundo caso. Consegui de novo a volta, a ordem, a harmonia e equilíbrio, e aí conheci Javé. Conheci e dominei. Ele me deu domínio das correntes superiores e inferiores, como Hermes vai dizer. Então, isso é o castigo, mas eu sofri muita dor. Olha, gente, uma crise de vesícula biliar é um parto, é a dor do parto. Assim, o Dr. Fernando Laranjeira me disse. Se você tem uma crise de vesícula biliar, você está sofrendo da mesma coisa que a mulher sofre na dor de parto. Eu fui mais. Eu tive até o plano mental. No plano mental, que é Tiferet, eu tive uma experiência fantástica, indizível, que é conhecer o Eie, Asher, Eie. Tudo isso ele estava me punindo, mas me punindo e me dando a retribuição, uma punição extremamente amorosa. Eie, Asher, Eie. O eu sou. Não vou descrever a experiência, mas os alunos do Colégio Mauro Caldeus terão detalhadamente. Eu conheci o eu sou. Eu percebi que eu era imortal, que eu não morreria. Eu descobri essa gravura que poucas pessoas sabem, que existe o inferno realmente. Olha, uma aluna me pediu: professor, o senhor não tem árvore, está aqui, ó, o Clipá, tá vendo? Então nós temos árvore aqui completa, com o Ain Sofiaô, Keter, Binah, Kokmá e todas as esferas, depois tem Malkuth, depois tem a sombra de Malkuth, depois tem o Clipá, que são os cascões. Esses cascões são as pessoas que, pedindo o que eu pedi e não se arrependendo, vão cair aqui e vão ficar aqui eternamente. O inferno, portanto, existe. Aqui é a pura cabala. Pois bem, eu tive o conhecimento do Eie e passei a ouvir a voz de Javé, passei a ter contato com os anjos de Javé com uma facilidade imensa, porque entrei na luminosidade do meu inconsciente, ou seja, eu conheci Javé pessoalmente. Então, antes ele era apenas uma palavra, e essa palavra todo mundo diz, mas acontece que eu me tornei um caribu. Aqui nós temos Jesus, símbolo que é o perfeito caribu, dominando a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade. O domínio completo dessas 4 faculdades. Eu começava a dominar em 2020, então maio, dezembro, foram 7 meses, 6, janeiro, portanto. Janeiro de 2021 eu já estava com um caribu, ou seja, um querube. Então, essa foi a punição. Ele me fazia sofrer, mas ia me dando o prêmio, porque aceitava o sofrimento com toda a docilidade, né? Aquilo que era um nome, Javé, passou a ser uma voz na minha mente que se comunicava comigo, como eu estou me comunicando aqui com vocês. E aí, como eu disse, fiz a caminhada ascensional, representada aqui por esse quadro, e conheci
as forças inferiores, que são Ruá, Neshama e Nefesh, aqui chamada sempre corrente telúrica na yoga, muda o nome, viu? Em hebraico é Ruá, Neshama e Nefesh. Em hebraico são as correntes telúricas. E cheguei até a Javé, que é o raio superior, aqui chamado Javé mesmo, né? E aí eu me tornei, a minha mente entrou em ordem, harmonia e equilíbrio. Então, eu estava voltando de novo a ser quem eu era, pela misericórdia dele. E então conheci as 4 camadas da árvore. Aqui nós temos em círculos, né, 4 camadas, né, o mundo de Azilut, o mundo de Beriá, o mundo de Yetzirá e o mundo de Asiá. Mas o mundo de Azilut, eu digo, conheci em termos, né? Conheci em função dos resultados dele, né? Aí, claro que conhecer esse mundo é impossível, mas eu sabia que o que estava acontecendo em Beriá vinha de Azilut. Então, a árvore se tornou para mim o meu corpo, o meu próprio corpo. Então, deixou de ser apenas uma figura de um livro e passou a ser isto aqui. Eu era a árvore era eu. Então, eu assimilei a árvore em mim. Está aqui. O desenho é meu, fui eu que fiz. Keter, na coroa, o chakra coronário, e os pontos defensivos em Malkuth nos pés. Graças a Deus não desci. Se eu descesse, entraria nas profundezas do inferno, mas não desci. Então cheguei a isso aqui através do conhecimento de que o cérebro humano é o que a medicina ignora, ou finge ignorar. Tem 3 partes, né? O sistema cortical, sistema límbico e o sistema reticular. Eu consegui entrar no sistema reticular. Entrar no cérebro cortical, estou usando agora. Sistema límbico é só sonhar. Eu tive um sonho, e no sonho, eu não lembro agora qual foi, mas na hora que eu tive o sonho eu lembrei. Agora, o difícil é fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse traço vermelho? Sistema cortical está aqui em cima. Sistema límbico e essa carga negra, entrei nela facilmente, né? Domino os sonhos, entro nos sonhos, saio dos sonhos, né? Faço a regressão como eu quero, me projeto. Agora entrei no sistema reticular. Curei uma psicose dissociativa da minha filha. Ou seja, para curar, eu tive que entrar no sistema reticular dela, falar com ele, e ele ouviu, entendeu e fez o que eu disse a ele que ele devia fazer. Mate-a se o projeto dela for morrer. Se não for, então devolva-lhe a vida e dê a ela uma vida normal. Ele cumpriu, ele obedeceu. Então, o que era apenas aparentemente isto, na verdade eu entrei na densa selva, né, na escuridão do inconsciente e consegui, com a graça de Deus, pelo processo que o cabalista chama a carruagem de fogo. Os querubins me levavam. Eu havia me tornado um querube. Querubim é plural. Então eu era uma carruagem de fogo. Eu podia entrar como carruagem de fogo, podia percorrer a árvore toda. Mas eu ainda estava em Geburá. Só que Geburá Chesed Geburá. Ora ele me punia, ora ele se compadecia. Ora ele me dava a advertência e a dor. Ora ele me dava o gozo e a sensação de paz. E eu fiquei nesse caminho durante 7 meses. Apenas 7 meses. Pronto. Durante esses 7 meses eu fiz a obra dos 7 dias. Cada mês, um dia. Ou seja, a obra da criação. Eu me recriei. E com essa capacidade de me recriar, porque eu tinha conseguido entrar no inconsciente, mostrei para vocês a figura, eu fui praticamente um novo Moisés. Quer dizer, eu consegui ter a sensação do mundo físico, que ele está vendo aqui, as árvores e as colinas, mas eu ouvia, não via. Tá? Mas ouvia Javé, aqui Moisés nesse quadro está vendo Javé, eu ouvia e eu sabia, sentia, Reshit, que é o plano de Beriá, ou seja, Asiá, que é onde Moisés está, Yetzirá, que é onde Javé está,
não estive nesse plano, mas ele vinha até mim. E Reshit, não estive em Beriá, mas eu sentia todo o amor de Reshit, que é para nós Jesus, para vocês, para qualquer mensageiro divino. Então, isso era uma prova de que eu tinha entrado na densa selva do inconsciente. O mundo agora apareceu para mim assim, uma cidade linda, com o sol nunca se pondo, a Jerusalém Celeste. Eu estava na Jerusalém Celeste. Depois de ter pecado, depois de ter infringido a lei, simbolizado por esse quadro, eu tinha conseguido sair da escuridão do pecado, né, da desordem, da desobediência, e conseguir entrar na escuridão do inconsciente e ver a luz da inteligência superior, que é o sistema reticular. Isso foi punir, minha gente. Isso foi justiça. Por isso esse vídeo se chamará Entre Geburah e Chesed. Porque ele me batia, depois ele me dava colo. Ele me batia, depois ele me dava colo. E assim eu tive toda a ciência que hoje eu tenho. Nesses 7 meses, eu consegui fazer o praticamente impossível. Entrar no sistema reticular. Volta a mostrar em vermelho aqui, minha gente. Fácil, ó. O sistema cortical, você está nele toda hora. O sistema límbico, que está aqui, um psicanalista conhece. Análise dos sonhos. Agora, entrar no sistema reticular é broca, é difícil. Pois bem, foi nessa fase de justiça que eu consegui assimilar a árvore totalmente. Embora eu não tivesse domínio sobre Chesed e Keter, mas até Binah, desculpa, Chesed não, Kokmah, eu fui até Binah. Está aqui. Até Binah eu fui. Conhecimento. Agora, sabedoria, ele me concede quando ele quer. E Keter, o reino, ou seja, o poder total sobre a natureza, mandar que uma árvore seque, como Jesus Cristo disse, tocou na figueira e disse, jamais alguém comerá fruto de ti, e a figueira secou. Então, isso eu ainda não faço. Eu disse ainda, veja, saiu inconscientemente. Então, eu assimilei, está vendo? Foi feito por mim. Isso foi feito, foi desenhado por mim, porque eu assimilei a árvore. Agora, eu tinha só que chegar de Malkuth, que são os pés, eu fui subindo, 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 subindo. Agora eu estava na linha de, está aqui embaixo, dos ombros, Geburah e Chesed, justiça e misericórdia, ação de Javé, os ombros significam as mãos, e aqui eu fui Binah para Kokmah, eu cheguei a Binah. Estou aí. Não sei ainda o que é Kokmah. A verdadeira sabedoria divina, eu estou bem na porta da entrada, mas só quando ele permitir. E Keter, que é o poder sobre todo o universo, que eu não tenho. Então, se ele quiser, ele me dará. A minha pergunta é, minha gente, se isso é castigo. Foi um crime. E ele disse que eu seria castigado. Agora eu pergunto a vocês, isso é castigo? Não é intolerante da minha parte dizerem que o Demiurgo é Ildabadaot, que é mau, perverso, que é um monstro, que é isso, que é aquilo. Eu conheço Javé. Ele fala comigo, eu falo com ele. Ele disse que ia me punir e, na verdade, ele foi misericórdia. E quando eu saí do processo, no final dos 7 meses, em janeiro de 2021, porque assim o mal começou, né, em 7 de maio de 2020, meu aniversário. Então durou esse processo. Primeiro veio a inflamação da litíase biliar, junto com a síndrome de pânico. Aliás, primeiro veio a síndrome de pânico, depois é que veio a litíase biliar, porque quando eu fiz a operação de vesícula, eu já temia feito vara verde. Mas acontece que foi exatamente durante esse processo que eu tive o controle absoluto sobre o meu coração, que foi revascularizado, mas hoje eu consigo ele bater como eu quero, quantas pancadas eu quero, eu levo ele até 58 pancadas, ele diminui, 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 depois eu volto a 72, e ele aumenta, 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 aumenta. Faço isso de brincadeira, né?
faço isso, né? Não é bem a brincadeira, é uma maneira de dizer que eu estou com domínio sobre as células. Já mostrei isso antes. Então, o DNA, o código genético, eu faço com que ele me obedeça. Ordeno e ele obedece. E a célula, portanto, que estava acinética, morta, mostrei no exame ali, vai para hipocinética, tem um pequeno movimento, ressuscitou. E a máquina depois não consegue mais diagnosticar e diz apenas movimento paradoxal. Movimento. Função global diastólica comprometida. Função global preservada. Pequeno aumento da cavidade do septo do ventrículo esquerdo. Depois diz espessura, diâmetro, dimensões normais. Então eu estava já tinha o domínio sobre o meu corpo, agora ele se aperfeiçoou. Agora vem o melhor. Aí apareceu o mestre, apareceu o detalhe, eu vou dizer somente, já tem lá no curso na nossa série, Tarosofia, vocês vão ver a história, aparece Hermes Trismegisto. Me apareceu assim, como eu estou com o seu quadro, está ali, mas está preso na parede. Então eu não posso tirar, porque o rapaz que colocou, ele colocou de uma maneira que eu não posso tirar. Mas tá, só vocês olharem onde está no curso de Tarosofia, eu desenhei Hermes Trismegisto. Ele se apresentou a mim como eu estou aqui em imagem diante de vocês. Eu pintei a imagem dele, está ali no quadro, e eu posso mostrar esse quadro a vocês, mas infelizmente o Antônio botou de maneira que eu não consigo tirar. E o que é que ele fez? Gente, ele simplesmente me explicou, ponto por ponto, o que esse quadro representa. Sair do forno do alquímico, passar pelo nigredo, albedo, pelas serpentes, e só não cheguei até a coroa, portanto, Neshama, Binah, Kokmah e Keter, só não cheguei aqui. Até aqui eu cheguei. Então, dominar o positivo e o negativo, o sol e a lua. A ira e a calma. Mas ele me explicou toda a tábula Smaragdina, ponto a ponto, linha por linha. É verdadeiro, completo, claro e certo que o que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres da unidade. Ele foi me explicando cada linha dessas pessoalmente. Sei isso aqui, sei. Não adivinho, nem tento, nem suponho. Sei. Ele me explicou toda a tábua de esmeraldas. No curso de alquimia, ele me mostrou algumas coisas. E eu deixei passar para vocês. Aqui está a tábula esmeraldina e ele me explicou totalmente o processo da criação. Portanto, é fazer com que aconteça, se materialize informação, formação. Esse processo está aqui, descrito, e ele me explicou. Por isso, hoje eu sou capaz de fazer isso. A informação que eu recebo de Javé é uma ideia em mim. Essa ideia se torna informação através do dinamismo da minha inteligência, da minha vontade, da minha memória, eu chamo de dinamis, e se torna informação. Agora vai produzir uma forma. Essa forma se materializa e se torna, portanto, um corpo. Se torna uma verdade sob o sol. O próprio Hermes Trismegisto continua sendo meu mestre, mas há quanto tempo eu não o vejo. Mas as experiências que tivemos foram maravilhosas, né? Agora ele já não acha mais necessário. Um aluno pediu para eu explicar o que é o nous. O nous é a principal, o discurso de Hermes fala muito sobre o verbo, aqui nessa página, sobre o verbo, e fala sobre o nous. Um aluno meu pediu para dissertar sobre o que era o nous. E aí eu disse a ele, olha, quando estiver dentro do programa, eu falarei, porque conheço isso, conheço perfeitamente. O próprio Hermes é o meu mestre. Então, aí ele fez acontecer uma coisa fantástica. Ele disse
está cumprido. Você está livre. Agora, não volte a cair. Eu falei para ele: tu sabes, mestre, que eu sacrifiquei a minha vontade nos pés de Jesus. Eu não tenho vontade. A minha vontade é de vocês. O que quiserem que eu faça, eu farei. Eu não tenho mais poder de fazer o mal. Então, sabe o que é que ele fez? Apareceu uma pessoa na minha vida e essa pessoa é uma pessoa fantástica. Então, aqui está a minha certidão de casamento, que eu mantenho de lembrança, mas eu era muito infeliz no casamento. E aí eu me divorciei. Aqui está a certidão de divórcio. Me divorciei para casar com uma pessoa maravilhosa, que graças a Deus hoje é a minha esposa. A pessoa mais doce do mundo. Nós já temos 6 anos de casados, não temos uma discussão, não temos vamos dizer, uma divergência, mas uma discussão não temos. Então fui aqui ao cartório para fazer o casamento, instrumento de união estável. Em que dia? Está aqui. Mas não foi o dia que nós começamos a namorar. Então o que é que acontece? Eu comemoro o dia 15 de janeiro, que foi o dia em que nós começamos a namorar. Mas nós casamos, não foi no dia 15 de janeiro. Saibam quantos queiram e virem essa escritura pública, que aos 20 dias do mês de fevereiro de 2018, nessa cidade de Duque de Caxias, aí ele dá a união de Marlão Tavares de Oliveira, Tereza Cristina dos Santos. Então, aqui está. Eu estava casado com uma pessoa que me ajudou muitíssimo, porque ela é cristã, embora seja assembleiana, embora não, é assembleiana. Eu sou católico, mas não sou romano. Sou católico gnóstico, ou seja, sou esoterista cristão. Eu professo o esoterismo cristão com S, então sou gnóstico, mas os 3 livros da gnose cristã para mim são as Cartas Paulinas, a Epístola aos Hebreus e o Evangelho de João e as Cartas. Para mim, esta é a base da gnose que eu pratico. Mas cada um tem direito de praticar a gnose que quiser. A minha está baseada e alicerçada nessas 3 peças. Só e apenas nessas 3 peças. Porque o que Hermes diz, não precisa eu ter gnose. Ele diz simplesmente. Ele fala claramente. Ao contrário, Paulo não fala claramente. Paulo fala através de metáforas, fala através de figuras, fala através de expressões incompreensíveis. São João também. Às vezes ele fala claro, mas o que ele fala você tem de constatar. Se não é conhecimento, o que a Maria Pereira faz aí, o que o Carnal faz, quanto livro você leu por ano. Isso não me interessa. Me interessa é saber. Então aqui está. Eu estava de novo casado com uma criatura fantástica. Esse foi o final da novela e será aí. Então eu me descasei e casei de novo, mas casei com uma pessoa mais doce. Olha, não tenho dúvida, já são 6 anos, minha gente. 6 anos eu não posso ter me enganado. Não são 6 dias. Nós estamos há 6 anos casados, pobres, morando aqui nesse quarto, sala, cozinha, banheiro, área dos fundos, mas num verdadeiro paraíso. Isso é justiça de Jabé. Justiça ou misericórdia? Vou mostrar a fotografia do dia do meu casamento, tirado pelos filhos de casamento. Não, eu fui pedir ela em casamento. No dia do casamento foi no cartório, não tinha ninguém, só eu e ela. A declaração de união estável foi só eu, ela e a escrivã. Aqui está eu e a minha queridíssima índiazinha. Ela é descendente de índios, a avó dela era índia mesmo. Foi tirada, foi caçada no mato pelo marido. Então ela é minha índiazinha. Já não está tão jovem, já tem 6 anos de lá para cá, e aqui estou eu sorridente, ainda não tinha sofrido a piorreia, mas foi esse retrato que os filhos dela tiraram e que celebra o dia em que eu pedi ela em casamento. Pronto, minha gente. Acaba assim a série Danae definitivamente e acaba a densa selva da magia. Entre Geburah e Chesed vai ser o nome desse vídeo. Então foi um final feliz. Pronto. Hoje sou homem realizado, feliz, pobre porque por opção,
porque Javé não quis que eu tivesse meios, as oportunidades que ele me ofereceu de ficar rico, ele sabia que eu ia rejeitar, porque eu não ia voltar de novo a cair, né? Tive uma queda, sabendo que estava caindo, mas estava enlouquecido, então não voltaria. Ele me ofereceu 3 chances de ficar rico e eu recusei todas as 3. E aí falei para ele, né? Eu jamais te recusarei, jamais te negarei diante dos homens. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aí Paulo diz: com o coração se crê para a fé e para a salvação, e com a boca se confessa com o coração se crê para a justificação, e com a boca se confessa para a salvação. Então, meu coração é dele e as minhas palavras falam dele. Não posso deixar falar dele. Não tem como, num vídeo, eu não falar de Yeshua Nasri, não tem como eu não falar de Javé, porque eu os conheço. Esse pessoal que leu a Pista e Sofia, que leu lá o que quer que seja, né? E depois fala aquilo que leram simplesmente, mas não experimentaram, não experienciaram, não tem ideia do que seja Javé, não tem ideia do que seja Reshit, que para mim, cristão, é Yeshua Nasri, Jesus de Nazaré. Mas você pode ter qualquer mensageiro divino como sendo o Cristo. Para mim, é Jesus. Então, nele eu vivo, por ele eu morro, se for necessário. Por ele e por causa dele eu sou pobre, para não negá-lo. Mas é uma pobreza voluntária, aceita livremente, porque as 3 chances que me deram de ser rico, eu teria que negá-lo. Jamais farei isso. Sou feliz. E me comprometi a compartilhar isto com aqueles que quiserem. Encerramos assim esta série A Densa Selva da Magia, com um capítulo que também encerra Danae, dando a finalização. Então, é o capítulo que vou colocar lá no final de Danae, né, que a menina lá ficou com cinto de castidade, e eu terminei feliz, casado com uma mulher fantástica, que eu não posso aqui me alongar, porque o vídeo é pequeno, mas os alunos dos Magos Caldeus sabem. Ontem mesmo eu estava falando com uma aluna minha que é muito adiantada, que mora na Bélgica, dei aula a ela às 4h30 daqui, lá 4h59, 9 horas de lá. Começamos a aula. Terminamos, era 11 horas lá. Então, aqui era que horas? 8h05, 13, não sei. Então, assim, terminamos. A densa selva da magia, a taumaturgia, com um avanço fantástico. Muitas capacidades minhas despertaram naquilo que seria a justiça de Javé. Mas, na verdade, como Jesus diz, bem-aventurados os que têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia, pois a misericórdia prevalecerá no julgamento. Nada mais verdadeiro. A misericórdia prevaleceu no julgamento. Eu estava sendo julgado, mas foi aí que eu adquiri a maioria das minhas capacidades. Louvai o Senhor Javé, porque ele é bom e sua misericórdia não tem fim, diz o salmista. Então, louvai-o porque ele é bom e a sua misericórdia não tem fim. A misericórdia prevalecerá no dia do julgamento de Jesus. Olha, Javé é empregado de Jesus. É o capitão das hostes celestes. Dizem alguns que é o mesmo que São Miguel Arcanjo. Eu ainda não fiz esse julgamento. Eu deixo que ele me diga. Aliás, eu jamais pergunto, jamais contesto, eu simplesmente ouço. Eu sou um bom discípulo. O mestre fala, eu ouço. Não contesto e não pergunto. O que ele quer que eu saiba, ele me diz. Então, terminamos aqui. Muito obrigado por terem assistido a essa série. Acho que foi uma das melhores séries que eu fiz, onde eu coloquei a maior parte da minha experiência e da minha vida. Portanto, com 1 hora de duração, é o último vídeo
que vai se chamar Entre Geburah e Chesed. Até o próximo, se Deus quiser.